Prezados compatriotas, inauguramos as atividades do canal Brasil Independente nesse ano de 2021 com a série Empresários Nacionalistas, que resgatará a memória dos grandes empreendedores que, ao longo da nossa história, apostaram e investiram no Brasil, contribuindo para o nosso desenvolvimento econômico e social. Antes de mais nada, defino o que entendo por empresário. Empresário é todo aquele que mobiliza recursos para estabelecer atividades produtivas que empreguem e gerem riquezas, de modo, claro, a que ele, o empresário, possa obter lucros, isto é, uma remuneração justa que tenha como contrapartida o desenvolvimento da comunidade e do país. Um empresário se diferencia do mero capitalista, que pode ser um agiota e um rentista, cujas formas de obtenção de dinheiro sejam meramente individualistas e predatórias à coletividade, sem acrescentar nada ao país, ao local onde os negócios deles estão estabelecidos. Entende-se, assim, que o dono de uma fábrica de vidro, por exemplo, seja um empresário, mas o especulador de bolsa de valores, não. O especulador seria um rentista, um agiota. A atividade dele é meramente parasitária. O empresário acrescenta alguma coisa. Por quê? Porque ele empreende, ele estabelece uma empresa, algo produtivo que soma a comunidade, que aumenta a riqueza, que aumenta os empregos, que gera oportunidades, né? Ele faz acontecer alguma coisa no local. Isso é empresariar, isso é empreender. O mero capitalista não necessariamente faz isso. O capitalista pode ser um especulador, um agiota. Por isso que existem empresários em regimes que não sejam capitalistas. A atividade empresarial não é específica do capitalismo, né? O capitalismo estabelece um determinado padrão de acumulação, né? Mas a atividade empresarial pode existir em outros modos de produção tranquilamente. Por quê? Porque empresariar é diferente. Empresariar é isso que eu falei. Não é exatamente ser um capitalista, mas é claro, existem empresários no capitalismo, né? E alguém pode perguntar, existem empresários de verdade hoje, nesse sentido que eu estou colocando aqui? Existem, sim, muitos. Mas, no caso específico do Brasil, eles lutam contra todo um arcabouço institucional que privilegia a agiotagem e o parasitismo em detrimento da produção e do desenvolvimento, de forma que quem tem capital é mais incentivado a aplicá-lo em atividades parasitárias do que em atividades produtivas, né? Em todos os países que criaram um empresariado nacional forte, foi o Estado que cuidou de criar as condições para que as atividades com o objetivo de lucro se direcionassem para os setores de que o país precisava para se desenvolver, desestimulando que o capital fosse aplicado em atividades de cunho antissocial. No Brasil, o Estado atuou dessa forma entre 1930 e 1980, no chamado período nacional desenvolvimentista, propiciando o desenvolvimento de grandes grupos empresariais. Desde 1990, contudo, quando o Estado passou a priorizar as diretrizes dos grandes grupos financistas e rentistas, a especulação e a agiotagem passaram a ser premiadas, de modo que o capital migrou das atividades produtivas para as atividades prejudiciais ao corpo nacional. Daí vem todo esse processo de desindustrialização que a gente está vendo e, ao mesmo tempo, de especulação, de financiarização. Em todo caso, é o Estado que define o tipo de empresário que o país tem. O livre mercado é uma falácia, é uma mentira, como eu já expliquei aqui num vídeo anterior sobre a farsa do liberalismo, pois as forças econômicas são, pelo menos, sempre organizadas pelo direito e, portanto, pela política. Então, o perfil econômico de um país ele existe em função das escolhas políticas e dos arranjos institucionais criados.
cabe sempre ao Estado coordenar a economia de modo a criar os empresários de que o país precisa, de modo a criar os empresários que a política escolhe que vai ter, né? Se a classe empresarial do país será predominantemente de velhos da Havan ou será de Josué Gomes, depende do delineamento político que for dado às regulamentações e aos arranjos institucionais, pois depende deles estabelecer qual o padrão de investimento o país beneficiará mais, se o investimento produtivo ou o especulativo. Então, se o país vai ter uma classe empresarial produtiva, dinâmica, avançada, ou vai ter uma classe empresarial parasitária, isso depende das escolhas políticas, né? Isso depende do tipo de empresário que a política quiser. Se a política quiser um tipo de empresário parasita, é esse que vai ter. Se ela quiser um empresário dinâmico, é essa classe empresarial dinâmica que vai surgir. Não existe essência, não existe uma natureza do país. O país não está condenado a nada, o país não está predestinado a nada. Tudo depende das opções políticas que forem feitas. Se as instituições vão privilegiar a aplicação de capitais em atividades produtivas, ou vão privilegiar a aplicação de capitais em atividades parasitárias, né? Acreditamos aqui no canal que o Brasil independente só será de fato um Brasil independente quando tiver uma classe empresarial nacional robusta e parceira do Estado e da sociedade na construção do nosso desenvolvimento. Nós não somos contra a propriedade privada e o lucro. Muito pelo contrário, entendemos a propriedade privada como um direito social e o lucro como o devido prêmio às iniciativas geradoras de emprego e de riquezas. O que defendemos é que a propriedade privada e o lucro estejam circunscritos, estejam envolvidos no domínio nacional, para que ajude a construir o país por dentro, para que gere oportunidades, riquezas, emprego aqui dentro, em vez de transferir capital para o exterior e reforçar o mecanismo colonial das perdas internacionais. O que defendemos aqui não é essencialmente diferente do que os países desenvolvidos fizeram ao longo da sua história. Mas também entendemos que o Brasil tem uma história particular e uma realidade específica, e que modelos de fora, se bem que nos valham como exemplos e fontes de reflexões, comparações, inspirações, não podem nos eximir da tarefa de criarmos o nosso próprio modelo ajustado às nossas condições, ao nosso povo, enfim, à nossa pátria, né? Daí o objetivo dessa série: mostrar quais os empresários brasileiros ao longo da história mais contribuíram na prática para o nosso desenvolvimento e o que podemos aprender com eles para edificarmos um Brasil independente em que haja harmonia entre capital e trabalho, em que não haja, prestem atenção, em que não haja luta de classes, mas que haja a solidariedade entre todos os compatriotas pelo engrandecimento da pátria, pelo engrandecimento do Brasil. É esse o ideário que nos move, né? Um desenvolvimento autônomo, um desenvolvimento soberano, independente de ser capitalista ou o nome que quiser ser dado, né? Mas um desenvolvimento em que coexista a propriedade privada, todos os tipos de propriedade privada, a grande, a média, a pequena, e que essa propriedade esteja a serviço do país, que essa propriedade gere empregos, que esses trabalhadores estejam bem empregados, tenham a sua dignidade, as suas condições básicas garantidas, e que a melhoria das condições de vida dos trabalhadores, dos empresários, da classe média, dos agricultores, todas elas estejam em harmonia, né? Todas elas sejam harmonizadas, sejam conciliadas por um adequado planejamento do Estado, um planejamento que não oprima os particulares, mas que os incentive, né? Porque sem esse incentivo público, né? Sem essa coordenação para estruturar o país mais de acordo com as iniciativas particulares, elas não poderão por si só se desenvolver, né? Então é preciso que o Estado seja parceiro tanto do
do capital quanto do trabalho, né? É preciso que o Estado harmonize ambos nesse grande esforço de desenvolvimento e de construção da soberania para que o Brasil seja um país melhor para todos, seja melhor para os empresários, seja melhor para os trabalhadores, seja melhor para a classe média, seja melhor para os agricultores, seja melhor para os serviços, né? Tenha mais serviços, tenha mais funções, para que o Brasil cresça em termos de funções, tenha mais funções, ou seja, tenha mais desenvolvimento, né? Para que o Brasil seja um país mais dinâmico, mais complexo, mais avançado e, portanto, mais generoso. É esse o ideal que move aqui o canal, né? O canal não defende socialismo, o canal não defende capitalismo, não defende liberalismo. O que o canal defende é o Brasil, né? O Brasil seja um país de fato para todos, né? E que todos, da mesma forma que obtenham do Brasil as condições para a sua dignidade, também ofereçam ao Brasil algo em troca, né? Então, que o empresário ofereça oportunidades de investimento, de emprego, que os trabalhadores ofereçam os frutos do seu trabalho e que todos possam prosperar conjuntamente, né? O Estado tem que atender às demandas de todos, né? E harmonizar essas demandas, conciliar essas demandas numa mesma estratégia nacional. Uma estratégia nacional, como o nome diz, tem que ser nacional, ou seja, tem que abranger toda a nação, né? E nós entendemos que isso só será possível quando tivermos, né, além de um Estado eficiente, de um Estado forte, de um Estado que de fato represente a nação e resguarde a sua soberania e garanta as condições para o seu desenvolvimento, né? Que também haja uma classe empresarial que esteja associada ao país, que invista no país, que aposte no país, que acredite no país para melhorar o país, né? Uma classe empresarial que seja parceira do Estado, que haja essa parceria, né? Assim como entre o Estado e os trabalhadores, assim como entre os empresários e os trabalhadores, assim como entre todos os grupos sociais e políticos do país, para juntos marcharmos para a construção do Brasil independente, né? Então, o primeiro episódio dessa série será sobre o Barão de Mauá, um grande construtor do país, um grande visionário, um modelo, um exemplo para todos nós. Aguardem aqui no canal o episódio sobre o Barão de Mauá, que será o primeiro de tantos outros que virão depois. Muito obrigado a todos.